Se é mesmo certo, por que parei na rua? Se a vida é minha, por que todos a julgam? Quem pode garantir que ser isso é algo bom? Vamos conversar sobre esse romance amorzinho chamado No Meu Lugar? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Franciele Machado, do projeto Bookish Brasil, e eu quero conversar com vocês hoje sobre um e-book amorzinho chamado No Meu Lugar, escrito pelo brasileiro Jorge Castro. Eu recebi esse e-book no Kindle um pouco antes da data de lançamento oficial dele, que foi agora no dia 24 de novembro. Agora ele já está à venda para todo mundo, se eu não me engano ele está a R$ 1,99 para comprar pelo Kindle. Eu vou deixar a capinha do e-book aqui pelos cantinhos, caso não tenha ficado direito na tela do celular, às vezes reflete, né? Então eu vou deixar a capinha aí na tela para vocês. Falando um pouco sobre a sinopse principal de No Meu Lugar, ele conta a história do Pedro, um garoto que está passando pela fase da adolescência e ele está num momento bem tenso da vida dele, porque ele é gay e essa realidade dele, que ele descobriu em si mesmo há pouco tempo, foi revelada para a família dele de uma forma bastante brusca. E como se não bastasse isso, a família dele é aquela família ignorante, aquela família que não aceita, aquela família, né, que tem a mente fechada e não aceita essa ideia dele ser gay. Acredito que não seja spoiler falar, porque é bem no início da história. Ele foi expulso de casa, como tantos outros jovens acabam passando por isso também. E ele só não ficou sem lugar para viver porque o amigo dele, o Guilherme, que é muito amorzinho esse personagem, sério. O Guilherme emprestou o quarto da irmã dele, que estava vago porque a irmã tá viajando. Emprestou o quarto da irmã dele pro Pedro ficar morando, até o Pedro decidir o que ele vai fazer da vida dele. A narrativa do livro é em primeira pessoa e é toda no presente. O que me parece, assim, pessoalmente, com poucas experiências, assim, me parece algo bem ousado, algo que a gente não costuma ver sempre nos livros. E foi uma escolha muito certa do Jorge, porque a narrativa em primeira pessoa te aproxima mais do personagem e o fato dela ser no presente te faz sentir ainda mais junto com aquele personagem, nos caminhos que ele está seguindo, nos problemas que ele está passando, nos rumos que ele está dando para a vida dele. A gente se sente do lado do Pedro o tempo todo. A gente se sente como se estivesse ali assistindo a história dele literalmente no presente, né? Então foi uma sensação muito legal que, se o Jorge tivesse escolhido por retratar no passado, talvez não tivesse me conectado tanto com o personagem do Pedro. Quando eu peguei esse livro para ler, eu não sabia a sinopse, eu fui pegando a sinopse conforme a história passava, e só o que eu sabia sobre o livro era que se tratava de uma história LGBT, né, um personagem gay, e que ele era um livro YA, assim, né, Young Adult. E foi algo muito interessante eu ter começado esse livro tão às cegas, assim, de não ter lido sinopse, porque a história foi me cativando aos poucos. E o que me chamou a atenção na escrita do Jorge é justamente a sutileza, a delicadeza, a falta de pressa que ele tem em expor as coisas, os acontecimentos, os fatos. Ele vai expondo tudo muito lentamente e isso poderia nos deixar, vamos dizer assim, sem paciência com a obra, mas não, dá o efeito contrário. Eu me senti instigada a entender o que estava acontecendo, a entender o porquê que o Pedro passava por tantos questionamentos dentro da mente dele. E o Jorge expõe as cenas aos poucos, assim. Então o acontecimento que é vamos dizer assim, o divisor de águas na vida do Pedro, a gente não fica sabendo tudo numa página. A gente fica sabendo muito aos poucos, assim. O Pedro tá sofrendo com depressão, uma crise forte de depressão, ansiedade. Então, o que é maravilhoso na escrita do Jorge também
é a forma como ele vai mostrando não apenas o que acontece do lado de fora, no mundo à volta do Pedro, os amigos do Pedro ali na volta tentando ajudar ele, o que acontece na cidade, se chama Porto Girassol, que é o lugar onde se passa a história. O Jorge vai contando também o que se passa na mente do Pedro. Então a escrita do Jorge alterna durante a leitura entre uma escrita descritiva, direta, para mostrar a cidade de Porto Girassol, mostrar os locais onde eles estão, a casa do personagem Guilherme. Então alterna entre uma forma mais direta e uma forma até mais poética, vamos dizer assim, de metáforas, de analogias, em que ele coloca o Pedro para nos situar no que passa na cabeça dele, nas crises depressivas fortes que ele tem, no sentimento de ansiedade que interfere na vida dele e interfere nas opiniões dele o tempo todo. Então a gente vai tendo essas duas visões em duas formas de narrativa que se mesclam durante o livro. Essa alternância deixou o livro bem mais leve, vamos dizer assim. Apesar de se tratar de temas tão pesados, né? É depressão, é homofobia, é a descoberta da sexualidade na adolescência, né? Então ele soube alternar essas duas escritas e soube fechar muito bem as duas juntas. O que me chamou também a atenção em No Meu Lugar foi o fato de as cenas fortes de homofobia, de embate, de ignorância mesmo, essas cenas não foram expostas de uma maneira a chamar a atenção do leitor, de uma maneira que fosse uma exploração desse recurso, né, se eu posso colocar assim. Porque a gente sabe que o Pedro passou por um momento de homofobia em que ele sentiu aquilo na pele, um momento em que ele foi traumatizado por aquilo e deixou ele traumatizado ao ponto de causar nele essa depressão profunda que ele está passando. Mas essas cenas de violência, elas não são descritas em detalhes, elas são descritas, vamos dizer assim, às margens. E o que me passou nisso, talvez outro leitor não fosse gostar dessa característica, mas eu gostei muito, porque o que me passa com isso foi o quanto essa violência física, verbal, ou a violência silenciosa que tu sente, assim, ela não precisa ser fortemente descrita para mostrar os traumas que ela causa na vida de alguém. Basta a gente saber que aquilo aconteceu, porque o próprio acontecimento ele é tão forte que ele não precisa ser descrito pra gente se sentir tocado, entende? Falando um pouquinho sobre dois pontos negativos na obra, que nem são assim algo que atrapalha a leitura, algo que te faz largar o livro, não são assim, não atrapalha tanto, mas que eu senti como leitora foi, acho que o principal deles foi o fato de os amigos do Pedro, que são as melhores pessoas do universo, eles estão ali o tempo todo do lado do Pedro, eles estão dando força pro Pedro, falando palavras de carinho, palavras de motivação pra ele, né? O tempo todo. E eu senti muita falta de saber como que o Pedro conheceu esses amigos, saber um pouco mais do passado dessa amizade deles. Porque o personagem do Guilherme, por motivos que seria spoiler eu contar, o personagem do Guilherme, ele é mais aprofundado, e eu achei muito interessante ele ser aprofundado, mas outros personagens como a Lara, a Carla, o Pablo também, que é o namorado da Lara, acho que é o namorado da Lara, já esqueci, socorro. Mas enfim, esses outros amigos do Pedro, eles não são tão aprofundados assim pra gente saber sobre a personalidade deles. Inclusive a Carla tem um momento que ela conversa com o Pedro e a gente vê que ela também tem uma história de vida interessante e não é tão aprofundado. Eu acho que fica muito centrado no Pedro, e aí essas pessoas maravilhosas à volta dele também não foram muito aproveitadas, vamos dizer assim, poderiam ter sido mais aproveitadas. Mas aí foi uma falta que eu senti, talvez vocês lendo não sintam tanto essa falta assim. Foi uma coisa bem pessoal mesmo. E nada que atrapalhe a leitura também. Outro ponto que eu acho interessante destacar é que o Pedro passa, e isso é dito desde a sinopse, não é spoiler, que ele passa por um momento complicado psicologicamente, ele tá com a mente dele
cheia de problemas, ele tá em depressão forte, ele tem crises sérias, ele se sente um inútil, ele se sente um fardo na vida das outras pessoas, coisas típicas da depressão. E o Jorge passa tão bem isso, esse cenário depressivo, esse cenário de ansiedade, o Jorge passa tão bem isso, que se o leitor estiver num momento de crise também, pode acabar sendo um gatilho, o leitor pode se sentir tão na pele do Pedro, que ele pode também se sentir instigado a não ficar muito bem, né? Então eu acho interessante destacar que esse livro, pelo menos pra mim, ele é um livro para quem não tem depressão, ou para quem até tem depressão e mas não tá em crises fortes, está sob tratamento, está se sentindo bem e quer ter essa empatia com o outro, essa empatia para saber o que uma pessoa nesse cenário de homofobia e se descobrindo gay ou lésbica, o que essa pessoa passa, o que essa pessoa sente, porque para mim o personagem principal nesse livro foi os sentimentos e a carga emocional que o Pedro carrega. E esse que foi o grande destaque do livro, que talvez para alguém que está numa situação de depressão forte seja um gatilho. Então eu acho bem importante destacar isso. Se sinta bem para ler esse livro, se sinta preparado, se sinta com o seu psicológico forte, porque ele é um livro que traz uma carga dramática muito pesada e a narrativa é maravilhosa, mas nesse ponto ela pode ser prejudicial. Mas é um livro muito bom, é uma leitura que causa empatia na gente, nos faz pensar, não nos mostra violência, mas nos mostra o que aquilo causa numa pessoa, nos mostra o psicológico abalado de alguém que está nesse momento e muitas vezes ainda tem que ouvir que depressão é mimimi, é besteira, ainda tem que ouvir que ser gay é questão de escolha, então por que tu escolheu isso? Então eu acho que esse livro vem para mostrar pra gente que depressão não é palhaçada, não é a pessoa estar vagabundeando dentro de casa, que ser homossexual não é uma questão de escolha, por exemplo, eu vou ser lésbica agora só pra zoar minha família, não é assim. A pessoa se descobre assim, é algo que vem da pessoa desde o nascimento. Então esse livro vem para nos ensinar essa empatia, para nos ensinar que respeito ao próximo é uma obrigação, não é um favor que eu tô fazendo de respeitar alguém que é gay e tá aqui do meu lado. É uma obrigação minha. Ler No Meu Lugar foi literalmente me colocar no lugar do Pedro. Esse título é maravilhoso, aliás, sério, melhor título para essa obra. E eu preciso destacar o quanto eu fiquei feliz de já ter começado a minha meta de ler mais livros LGBT, o quanto eu estou feliz de ter conhecido mais um autor brasileiro que eu não tinha ouvido falar, que está começando ainda de forma independente, já tem um baita talento, que já é ousado na forma de escrever, já coloca na primeira pessoa do presente, lidem com isso. E realmente é um livro muito bom, que eu indico para todos vocês. E eu vou deixar os links nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo embaixo do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro na Amazon, porque ele tá R$1,99, tá muito barato. E é um livrinho que vale muito a pena, sabe? E ele é curto até, ele é uma leitura bem rápida. Eu só demorei pra ler mesmo porque eu sou demorada, né? E fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Jorge Castro por ter me apresentado essa história dele, por ter me apresentado essa escrita dele, ousada, diferente e que vai ter muito sucesso ainda, tenho certeza, porque a literatura nacional tem muitos talentos escondidinhos lá na Amazon, lá nos e-books gratuitos ou baratinhos. E esse é um dos livros baratinhos que vale muito a pena. Então fica aqui minha indicação para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido essa resenha. Espero por aqui o seu joinha. Inscreva-se no canal, acompanhe a gente pelas redes sociais. E obrigada a quem assistiu o vídeo até agora. Beijos e tchau!